E depois de uma sequência de 12 meses com recorde de temperatura, maio também foi o mais quente da história. A temperatura ficou 1,52 graus acima da média pré-industrial de 1850 a 1900 nos últimos 11 meses e 0,65 décimos de grau acima da média de 1991 a 2020, segundo o relatório do Copérnicos, que faz parte do Programa de Serviços de Mudanças Climáticas da União Europeia. Então a gente chama quem? Ele, o meteorologista do canal Rural, Arthur Miller, para comentar esse assunto. Esses recordes, Arthur, não vão parar? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Não vão não, Priscila, obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado em Companhia. Infelizmente, mais um mês com recorde, o pessoal já nem se espanta tanto, né? Porque é mês após mês e isso não pode virar uma rotina, porque isso não é normal. E aí a gente traz aqui, né, agora o mês de maio, como foi, praticamente quente em boa parte do Brasil, para mostrar como é verídico. A situação, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficou com temperatura abaixo da média, justamente por causa da enchente no Rio Grande do Sul, não parou de chover, e aquele frio que acabou subindo aqui pela Argentina, que provocou até geada em Mato Grosso do Sul. Então, onde está tudo em vermelho significa que está sobrando calor lá na Antártica, também no Ártico. Inclusive, quando a gente vê o próximo mapa, vamos perceber a situação na qual foi bem colocada agora. A linha de 1,5 grau aqui, né, de acordo com o Acordo de Paris, e praticamente aí 11 meses com a temperatura passando, né, sobre a meta que a gente não deveria chegar, porque a gente já sabia que os extremos climáticos iam piorar. Então, estamos perto aí de fechar um ano com temperatura acima de 1,5. Inclusive, agora o Copérnicos liberou um mapa bem interessante, que a gente vai ver a seguir. Agora, isso aqui é quando a gente considera todos esses 2 meses, ou seja, é a média anual, né, do período, não é mensal, é do ano. E veja, como praticamente ficou quente em boa parte do globo. E claro, a gente viu o resultado disso, diversos extremos climáticos afetando principalmente a questão do agronegócio. E não foi só a temperatura do ar. Quando a gente vê a temperatura de superfície do mar no próximo mapa, vamos perceber o seguinte: o mês de maio com temperaturas elevadas, principalmente aqui no Atlântico, o Atlântico Norte, e a laninha já começando a se configurar aqui, a água resfriada do Pacífico Equatorial, mas mostrando que tem um Pacífico ainda muito aquecido e também um Índico, e isso ainda vai influenciar o clima. E quando a gente vê no próximo mapa também a série histórica, considerando um ano, aqui esse mapa ele é muito importante para mostrar o seguinte: como estão aquecidos o Índico, principalmente o Atlântico e o Pacífico. E veja, aqui a região do El Niño praticamente nem... quando a gente olha a questão, né, do aquecimento do El Niño, que são as águas aqui aquecidas, a gente vê que é uma parcela muito pequena comparada a tudo que está acontecendo. Inclusive, como recentemente a gente noticiou as enchentes na Alemanha, olha como as águas estão aquecidas lá na Europa, principalmente ali na Grã-Bretanha, que inclusive a gente trouxe no podcast Canal Rural Clima, lá a gente consegue trazer de forma mais detalhada, que foi a primavera mais quente desde 1884, lembrando que também foi chuvosa. O que significa que é uma preocupação muito grande, porque chuva e nuvem inibe as altas temperaturas e nem a chuva lá segurou o calor. E a gente vê aquele mapa que você mostra o Laninha, né, Arthur? Aquilo aí não vai conseguir compensar todo esse aquecimento pelo globo, né? Não é mais uma questão só sobre Laninha ou El Niño, não está conseguindo equilibrar todo esse calor que a gente vê. Agora, Arthur, como é que fica o tempo aí nos próximos dias? A gente vai ficar com a chuva, com a temperatura, de que maneira distribuída aí pelo Brasil? A tendência agora, como a gente pode ver nas imagens de satélite, é a ausência de chuva por boa parte do país, e como a gente viu que está quente, vai aí ter aí esse veranico, praticamente 10 dias aí de calor no centro-sul do país, tempo firme em todas as áreas aqui em amarelo, chuva mesmo só no norte da região norte e na região litorânea do Nordeste. Veja, máximas aí na casa já de 36 graus em Cuiabá, 34 graus no interior do Mato Piba e já se elevando na região sul, com 30 graus já no oeste do Paraná. Os próximos dias aí em Primavera do Leste, ensolarados, sem presença de nuvens, máximas aí se elevando 33, 34 e devem aí bater 35, 36 no início da próxima semana. Olhando até para essa situação, aí 35 graus aí para o 10 de maio, a partir aí da segunda quinzena, ao menos a temperatura já começa a se estabilizar na casa de 32. Olhando para a chuva nos próximos 5 dias, não tem jeito. Chuva somente lá nas áreas indicadas no litoral do Nordeste, no centro-norte praticamente não chove no centro-sul. Quando olhamos para o próximo período de 12 a 16 de junho,
panorama não muda. Tem chuva voltando para o Rio Grande do Sul e áreas aqui também de Rondônia, mas é uma chuva mal distribuída, que mal chega a 20 milímetros. Inclusive, quando a gente dá um zoom aqui, tem até uma chuva que volta no Acre, começa a chegar em parte do sul do Pará, mas olhando para a questão de Rondônia, ali mais ao sul, praticamente nos próximos 30 dias não chove em Cacoal, ou seja, é uma chuva muito mal distribuída. E até, chamando a atenção para a região do Nordeste e para o último período, chuva, ondas de leste lá em Natal, Paraíba e Pernambuco, chuva muito volumosa na faixa litorânea, podendo aí em João Pessoa somar aí 200 milímetros, ou seja, é uma situação normal, é a época que chove bem na região, mas alertando, né, que pode haver alagamentos, infelizmente. Até fazer uma rápida análise aqui, o que a gente espera, né, de todo aquele calorão daqui para frente? Vai ser um inverno quente e alertando que não se surpreendam se na primavera desse ano bater 45 graus aqui no Brasil de temperatura máxima, temperaturas aí de deserto, e alertando principalmente o produtor de soja, porque o cenário está muito parecido do que o ano passado. Começo da primavera vai ser quente e a temperatura no solo pode bater 70 graus de novo, ou seja, até ser um indicativo para talvez até atrasar um pouco o início da semeadura, para o produtor não sair no prejuízo de novo. Não é só por causa da falta de chuva agora, sim, também Calor. por causa do excesso do calor. Arthur, obrigada aqui pela sua participação. Uma boa tarde para você, até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E você quer saber os detalhes da previsão do tempo a qualquer hora e em qualquer lugar? Então é só acessar o QR Code que você está vendo aí na sua tela e ouvir o podcast Canal Rural Clima, o único podcast diário do Canal Rural que traz informações sobre tempo e clima, além de assuntos muito relevantes, como o impacto das mudanças climáticas no agronegócio do Brasil e também do mundo. Você pode ouvir o podcast Canal Rural Clima nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple. Não perca!